Como eu transformei um pequeno negócio, que eu vendia serviço, em um negócio de múltiplos 7 dígitos. A minha jornada real. Eu sou a Cal Miranda, sou empresária e eu vou te mostrar nesse vídeo que se eu tivesse acreditado nas pessoas que disseram que eu não ia dar certo, eu sequer teria esse canal, sequer estaria aqui postando os vídeos semanais para te contar como você pode aumentar suas vendas e com certeza muita coisa teria mudado. E hoje eu vou te contar como isso é possível, como eu saí de um pequeno negócio para uma empresa de múltiplos 7 dígitos. Eu vou compartilhar com você desafios, como tudo começou, quais as lições que eu aprendi para fazer isso acontecer. Prometo que vai ser um vídeo objetivo, porque informação eu já sei que você tem muito diariamente. Eu quero aqui te trazer coisas práticas, lições objetivas, para que você aplique assim que você assistir esse vídeo. E de fato, comece a fazer mudança na sua vida e no seu negócio. No meu caso, eu comecei empreendendo onde eu estou hoje, saindo de uma transição de carreira. O vídeo não é sobre transição de carreira, então não vou focar nisso. Mas te adianto que eu seria muito mais confortável na época eu ficar lá, eu poderia ter um bom faturamento, mas eu descobri que eu não gostava nada daquilo que eu fazia, que eu só escolhi aquela profissão de forma aleatória, talvez muito cedo, e que não era para mim. E eu tinha uma certeza, eu tinha sonhos altos e eu queria ser minha própria chefe. E eu decidi que eu queria fazer uma transição de carreira. Só que eu não tinha apoio de ninguém. Porque não era só mais confortável para mim, naquele momento, ficar ali, mas para os outros à minha volta. Então, eu acabava não tendo apoio de ninguém, não tinha o perfil empreendedora, executora, eu só tinha o sonho e o desejo. Essa era a real. Então, quando eu fiz meu primeiro investimento para fazer isso acontecer, de R$ 8.000, nossa, calma, você tinha dinheiro, tinha R$ 8.000. Tinha pelo menos um limite em uns 3 cartões. Parcelei a perder de vista, mas investi. Sem saber como eu ia pagar aquela parcela. Mas eu sabia que aquele era o caminho que ia levar onde eu queria, que ia me levar até onde eu queria. E a primeira lição com isso que eu trago para você já é: quando você investir em algo, seja para você ou para o seu negócio, não coloque a responsabilidade naquilo. Será que isso vai me dar retorno? O retorno vai vir da sua decisão de ter retorno daquilo. Quando eu passei aquele cartão, eu decidi: alguma coisa eu vou tirar daqui e eu vou ter o retorno desse investimento. Vai depender só de mim. Então, tudo é mentalidade. Quando você investir em qualquer coisa, decida fazer o resultado daquilo, nem que seja um insight. Um único insight. Só que eu tive alguns obstáculos, como pessoas balde de água fria, e o emocional nessa hora pega. Nisso faz com que eu tinha mais ansiedade, porque então eu preciso pagar as contas, agora eu preciso pagar o cartão, eu preciso fazer tudo isso. Eu tinha dificuldade para atrair clientes, porque eu não tinha networking. Eu sou uma pessoa muito introvertida. Eu não tinha networking, não tinha pessoas para oferecer. E quando você oferece assim de forma aleatória, não vende. Se você não, na época eu não sabia o que eu sei hoje. E marketing não era meu ponto forte. E ainda, enfim, eu tinha tudo para dar errado, tá? Em resumo. E eu usava então o que estava ao meu alcance. Se networking não dá, pessoas que me conhecem não me apoiam, quer saber? Eu vou usar o tal do marketing. Só que marketing na minha época, e quando eu entrei no marketing, eu não sabia tudo que a gente sabe hoje não, tá? Ou seja, eu abria a câmera e fazia um vídeo, fazia um post. Eu mesma no Canva, demorava 3 horas e ficava horrível. Eu fazia um vídeo que as pessoas falavam pra mim que eu não tinha carisma, que eu parecia um robô na câmera e que é difícil ter resultado. É isso que eu ouvia. E foi muito desafiador. Eu abri uma live, tinha 2 pessoas, meu marido e minha sogra. Porém, eu sabia que eu precisava persistir para alcançar aquilo. Então, eu tive todos esses obstáculos, o que cada vez que isso acontecia me gerava mais insegurança, mais desmotivação. Só que eu precisava seguir em frente. E o mais interessante, para não dizer doido, é que nas minhas inseguranças, até como eu portava na câmera, coisa assim, eu estava muito mais preocupada com o que as pessoas ao meu redor iam dizer do que as pessoas
que não me conhecem. E, gente, 90% não tá nem mais no meu ciclo social. Ou seja, que é a lição dessa parte dos obstáculos? Ninguém paga teus boletos. Boletou no singular mesmo. Ninguém paga os teus boletos. Foca na tua família, foca na tua visão extraordinária e vai, segue em frente. Porque é isso que vai fazer diferença. Só que é claro que persistência, ou melhor, insistência, se você não tiver mudado porque não sabe estratégia, vai cansar, vai frustrar. Então, não é que eu fiz e deu certo. Eu fiquei mais de um ano batendo a cabeça, dando errado, tentando fazer dar certo. E uma pergunta muito comum que eu recebo é: qual foi minha virada de chave? E a minha virada de chave, eu falo que foi a minha pergunta de $1 milhão. Como assim? Em um dos meus treinamentos em comportamento humano, em performance humana, um treinador falou assim: a hora que vocês descobrirem a sua pergunta de $1 milhão, a sua vida vai mudar. É a pergunta que quando você descobrir, você vai ser capaz de fazer $1 milhão. Diante das técnicas e ferramentas, eu descobri que a minha pergunta de $1 milhão era: o que você faria se não fossem os seus medos? E eu parei, me fiz essa pergunta e nisso veio um filme na minha cabeça de tudo que eu estaria fazendo se eu não tivesse medo. E contextualizando para você, por que essa era a minha pergunta? Porque eu tinha olhado para trás nos últimos meses e apesar de eu ter sido corajosa de fazer a transição de carreira, eu não estava de fato tentando. Eu estava fazendo tudo aquilo que eu tinha coragem, ou melhor, que não me dava medo. E tudo aquilo que me dava medo, eu fugia. Dava um jeitinho, ou fazia mais ou menos, ou eu ainda tinha muito medo do que as pessoas iam pensar. E nisso, minha pergunta era: o que faria se não fossem os seus medos? E veio um filme na minha cabeça. Já te adianto, um spoiler, o filme é a vida que eu tenho hoje. E quando caiu essa ficha, eu falei: caraca, não tem como. Não dá, eu tô deixando de viver isso. E para que você saiba, a gente consegue fazer qualquer mudança na nossa vida quando a gente segue 4 passos. Consciência, porque a gente não muda aquilo que não sabe que precisa ser mudado. Autorresponsabilidade, porque se você se colocar na posição de vítima e só ficar reclamando não muda nada. Decisão e ação. Por que decisão? Porque falar que a gente vai fazer o que é, muita gente faz. De fato, fazer, muita gente não faz. Então, esses 4 passos: consciência, autorresponsabilidade, decisão e ação. E quando eu tive essa consciência autorresponsável, qual a decisão eu vou tomar? Eu decidi que tudo aquilo que fosse me levar para os meus objetivos, claro, de acordo com os meus valores, legais e morais inclusive, eu ia fazer mesmo que se me desse medo. Porque coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu literalmente parei de agir, ou melhor, hesitei e deixei de agir quando eu tinha medo. Então eu não sei se a tua pergunta de $1 milhão é essa, mas hoje, o que verdadeiramente te impede de avançar? Essa é uma das lições que eu quero te passar. E agora, se eu fosse te falar na prática, se eu fosse resumir, o que eu fiz para conquistar um negócio de múltiplos 7 dígitos? Primeiro, eu passei a vender todos os dias. Eu não dependia de lançamentos ou de ofertas. Eu criei um processo de vendas e funis de venda onde a venda acontece diariamente. Enquanto eu tô aqui gravando esse vídeo para você, eu tô vendendo. Pare de ter estratégias soltas. Então, assim, saia do operacional e comece a ser estratégica. E atenção, preciso pontuar, o óbvio precisa ser dito. Quando eu falo saia do operacional, não é delegar tudo, contratar milhões de pessoas e... Não. Até quando era eu presa, eu sentava uma vez por semana, no começo do mês, meta. Qual estratégia eu vou usar para atrair clientes? Qual estratégia eu vou usar para vender mais? Calma, mas eu não sei o que fazer. Então você tem que ser meu cliente ou aprender vendas tecnicamente para o seu negócio. Mas você precisa ser mais estratégico. Você, para vender todos os dias, ter um negócio escalável e que te proporcione não só mais dinheiro, mais tempo, você precisa ser estratégica.
Você precisa ter persuasão, não só no teu processo de vendas, na forma de apresentação, como é, mas também no seu 1 a 1. Só para você ter noção, quando eu apliquei persuasão no meu processo de vendas e no meu 1 a 1, criando o que eu chamo de reunião de alta conversão, foi mesmo eu sendo eu presa, sem ter contratado ninguém, eu fiz meus primeiros 6 dígitos e tive 100% de conversão vendendo o serviço. Sem truque, sem fórmula mágica, apenas processo de vendas, aplicando persuasão, tanto nele quanto no meu 1 a 1. Por isso que é importante você ter o seu momento estratégico no seu negócio. Se você quer chegar aos 7 dígitos, entenda que não é sobre trabalhar mais e mais. É sobre você simplesmente trabalhar mais de forma inteligente, fazer menos ações e vender muito mais. Hoje eu posso afirmar que o que fez eu chegar até aqui foi primeiro consistência. Porque até quando você descobre uma estratégia, se você não aplica com consistência, não vai funcionar. Consistência, inclusive, para persistir e fazer diferente, não se conformar com aquele resultado. Então, talvez a única pergunta que você possa se fazer hoje é: eu tô pronta para apostar em mim mesma? Porque qualquer estratégia e tudo que eu compartilhei aqui com você, percebe que eu primeiro precisei apostar em mim. E você, tá pronto, tá pronta para apostar em si mesmo?